Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Eu, Dona de Mim. Aqui eu mostro que ser dona de si é ter cada vez mais conhecimento das possibilidades para que assim você tenha a verdadeira liberdade de escolha. Eu sou a doutora Melina Sarmento, médica ginecologista obstetra há 15 anos, com foco de atendimento em fertilidade, climatério, menopausa e sexualidade. Atuo no município de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, e também na cidade de Porto Alegre, com os procedimentos cirúrgicos. E hoje, mais um episódio, a gente vai falar um tema muito legal, que na verdade é algo que eu falo muito no consultório, toda consulta, que é como manter uma sexualidade saudável em relacionamentos longos. E para isso eu chamei duas convidadas incríveis, que são pessoas realmente muito importantes, especiais também para mim, que é a Dani Soares, né? A Dani Soares é publicitária e estrategista digital, e a Keila, que é uma amiga minha maravilhosa também, e que a Keila é empresária aqui na nossa cidade, influencer. Então eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui comigo hoje. É uma felicidade, é estar em casa, né? Porque realmente as meninas fazem parte da minha vida e tenho certeza que junto comigo vão agregar muita coisa boa aí sobre o tema. E eu queria começar, gurias, na verdade, falando assim sobre o que vocês acham assim que é mais difícil para manter aquela conexão com o parceiro, aquele algo mais que tinha, né, até no início do relacionamento, depois de alguns anos, se o mais difícil é a rotina ou se o mais difícil é o cansaço que a gente chega no final do dia e como manter, né, aquela sexualidade, né, que se tem no início dos relacionamentos. Me conta. Eu quero agradecer primeiro o convite, é uma honra estar aqui com você. A gente foi tão idealizado esse pod, né, e estar aqui vendo isso se concretizar. Quero te parabenizar por essa iniciativa, agradecer novamente o convite. E eu adorei essa temática, porque a gente já está junto, eu e meu marido, há 12 anos, então é muito tempo de relacionamento. E nós temos ainda, eu digo, um fator agravante, que é, nós trabalhamos juntos ainda. Então a gente passa o dia todo juntos, ainda depois no expediente tem toda a rotina da casa, né, a gente também tem cachorro, tem gato. Então tem tudo isso que envolve, até a questão da libido no final do dia, né. E a gente às vezes tem perrengue no trabalho, a gente tem que discutir, a gente tem que sentar, a gente tem que fazer conta, a gente tem que lidar com o contrato. E como sair desse momento onde até aqui somos os sócios, os parceiros profissionais, e a partir daqui agora é o relacionamento. Então eu acho que no nosso caso envolve os 2, eu acho que é a rotina e também o cansaço que vem dessa rotina, porque, como eu falei, a gente vai passar o dia todo junto, a gente vai ter, às vezes, desentendimentos, a gente vai ter conversas mais profundas, a gente vai ter coisas para discutir da empresa, e aí no final do dia a gente tem que desligar esse interruptor e virar só marido e mulher e nada mais além disso, né. Então a gente demorou um bom tempo até ajustar esse encaixe, porque a gente levava coisas do trabalho para a vida pessoal, da vida pessoal para o trabalho. E aí, é a questão da maturidade do casal mesmo de, entender. A gente trabalha muito autoconhecimento há anos, eu e meu marido, né, ele que começou esse movimento, na verdade, me puxou e depois eu fui puxando ele cada vez mais, e a gente cresceu muito como casal em função desse autoconhecimento que a gente foi buscar. E foi fundamental entender até onde vai realmente o sócio, até onde realmente vai o marido e mulher. Então a gente hoje tem várias formas que a gente usa, né, de táticas, estratégias dentro da nossa empresa e dentro do nosso relacionamento para uma coisa não interferir na outra. Mas no fim do dia, a rotina ela pesa, porque a gente passa muito tempo juntos, e o cansaço natural da semana, né, então a gente está sempre buscando se recarregar para que isso não vire um fardo realmente dentro da nossa relação. Primeiro de tudo, agradecer a doutora Melina, ou a minha amiga Melina. Isso aqui tinha tudo para virar, assim, né, já um papo de meninas, Sim. já com um cafezinho aqui. Eu e o Thiago, nós somos casados há 9 anos, né, e eu estava aqui pensando enquanto a Dani estava falando sobre o autoconhecimento, isso nos ajudou bastante. Então eu acho, assim, que hoje, com 9 anos de casado, a gente tem uma relação muito melhor do que no início do casamento. E tem a ver com se conhecer, conhecer o corpo, conhecer o que o outro gosta, conhecer o que é importante para mim, o que é importante para ele. Então, assim, se eu pudesse deixar uma dica, assim, é se conhecer, né.
porque imagina, com 9 anos de casado, tá melhor do que lá no início. É porque a gente e também tivemos processos, como tu falou, né, de, trabalhar junto atrapalha bastante. A gente teve um período do nosso casamento que a gente trabalhava junto, que nós éramos sócios, e isso, assim, foi meu Deus, né, a gente trabalhava da hora que acordava até de noite, não conseguia separar as coisas. Então, às vezes, eu estava braba com alguma coisa que não deu certo no trabalho, e é muito difícil separar, né, assim, era o teu sócio e agora é o teu marido, então virava uma coisa só. Hoje cada um tem a sua empresa, então a gente, chega, né, discute, coisas que precisa melhorar, mas a gente não é mais sócio, e não trabalha o dia inteiro junto, isso nos ajudou muito também. Então eu acho que não trabalhar juntos já ajudou muita coisa, e o autoconhecimento, né, isso aí, eu acho que é muito de saber o que o outro gosta. Uma coisa também é da linguagem do amor, então assim, a coisa do to eu não entendia muito, assim, aquela coisa do toque físico, sabe, ele era muito do toque, muito de dizer que ama, e eu: "Gente, pra que tudo isso?" Eu descobri que a gente se atrai pelo oposto da linguagem do amor. A Bird é claramente diferente. Então ele é toxicista, fica toda vida abraçando e, meu Deus do céu. E daí hoje, como eu sei que aquilo é importante pra ele, eu falo mais pra ele que eu amo, eu, né, encosto mais nele, toco mais nele, e ele é a mesma coisa. Eu sou atos de serviço, né? Então eu dizia pra ele: "Que adianta tu dizer que me ama, mas não fazer as coisas E de minhas filhas de mãe exigente, gosta de homem com atos de serviço. fazer as coisas pra mim." Então tudo isso foi melhorando o nosso relacionamento e com certeza, né, influencia nessa área também. Então, é algo que eu falo muito, né, a gente precisa guardar a energia, vocês as 2 falaram na verdade dessa questão de rotina também, do cansaço, né, que é o que atrapalha. Dando um exemplo meu, eu sou casada há 8 anos e também tenho essa feliz observação para fazer, eu acho que a gente cresceu muito como casal, e na maturidade, né, e claro que sexualmente isso também vai melhorar, a partir do momento que a sexualidade é só uma extensão do relacionamento, na verdade, né, então se o relacionamento não tá legal, dificilmente tu vais estar conectada com o teu parceiro, né, sexualmente. Mas o cansaço é o que eu mais vejo, perguntei para vocês aqui, mas o que eu mais vejo lá na clínica, lá no consultório é: "Doutora, eu só quero dormir, eu só quero dormir." E daí a maioria delas vem dizendo que estão muito cansadas e que eu resolva isso, né, e repondo hormônios e tudo mais, que há uma névoa aí, né, de que tudo se resolve se repondo hormônios e, de fato, às vezes é necessário, mas nem sempre vai ser a resposta para tudo. Então, no meu caso, dando um exemplo breve, o cansaço realmente atrapalha. E eu, como especialista, né, em sexualidade clínica, com várias, né, atualizações e muito estudo, de fato, ainda sempre, né, continuo estudando, posso dizer que a gente precisa trabalhar muito, né, dentro de uma sexualidade em relacionamentos longos. E às vezes são pequenos detalhes, na verdade, né. Então, a Dani falou: "Nossa, tem algumas estratégias que a gente tem que fazer", claro, né, principalmente se você vai trabalhar junto com o parceiro, vai passar o dia inteiro. Então, eu sempre digo que a sexo, na verdade, é prazer compartilhado. Então você tem que ter, muito bem resolvido esse prazer contigo para poder compartilhar com quem você quiser. Aqui a gente está, né, numa linguagem heteronormativa, a gente, né, nós as 3 aqui somos hétero, né, sexuais por escolha, enfim, mas aqui a gente fala em alguns momentos eu vou falar em parceria, para aquelas mulheres que têm a sua parceira também, e que têm relacionamentos longos com a sua parceira, a gente precisa construir, né. Eu quero saber de vocês, assim, as 2 já me deram aqui uns spoilerzinhos, né, mas eu quero um pouquinho mais detalhe, que depois eu vou trazer um pouquinho também da ciência, né, pra esse contexto. Me contem que dicas que vocês dariam, assim, que funcionou no relacionamento de vocês, para que vocês tivessem, né, essa conexão ainda, essa disposição ainda sexual dentro do relacionamento longo, né, que a Dani ganhou, que estourou. 8, 9 e 12. Dani, começa. Bom, então, né, 12 anos. Os nossos primeiros 4 anos de relacionamento foram à distância. Então, assim, no começo é mais fácil, né, porque relacionamento à distância, quando sempre que se vê, tá aquela, né, aquela conexão mais forte, e aí depois de 4 anos a gente vai morar juntos, então aí já muda a dinâmica completamente, porque morar junto eu acredito que é um processo muito importante dentro
do relacionamento, porque é ali que a gente vai ter, né, eu digo, o parâmetro é que a gente quer conviver o resto da vida com aquela pessoa ou não, né, que é quando a gente acorda do lado, a gente divide a vida, divide as tarefas, divide tudo, que a gente vai vendo se aquela pessoa realmente é compatível com a gente. Então esse processo foi muito importante da gente morar junto, e quando a gente entrou nesse lugar de vamos dividir tudo, a vida, as contas, as tarefas, foi nesse momento que a gente se viu sendo sugado por essa rotina, né, porque aí na época a gente não era sócio ainda, então ele tinha o trabalho dele, eu tinha meu trabalho, a gente chegava cansado depois do dia, então a gente começou a instituir dias que era o dia do date que a gente chamava, então: "Ó, hoje de noite não marca nada que a gente vai sair pra jantar, vai ver um filme, vai fazer ou no final de semana vamos fazer uma viagem". Então a gente instituiu essas pequenas coisas para que, né, não caia na rotina. E eu sou assim já da minha personalidade singular, eu não sou uma pessoa que eu me entedio muito fácil. Então eu preciso estar sempre inventando alguma coisa, sempre agir. Exatamente, criativo, né, criativo gosta sempre, então isso também faz. E meu marido já é mais tranquilão, ele já é mais, né, vocês conhecem, então ele já é mais, assim, super paciencioso, tranquilão, assim, se a vida for naquele ritmo tá tudo bem, só que eu não, eu sou agitada e é sempre assim, né, é o agitado que atrai né, o mais calmo. Então eu incentivo muito isso na gente, e ele é super parceiro, ele topa tudo: "Ah, quer viajar? Tá, então vamos viajar. Você quer fazer isso? Então vamos fazer isso". Ele super topa, então isso ajuda também, porque eu imagino quem às vezes tem um parceiro do lado que não esse parceiro, sabe, não compra ideia, não tem a vontade, nem compra a ideia. Então isso pra mim seria muito difícil se fosse dessa forma. Então a gente tem esses momentos que a gente coloca: "Ó, vamos viajar pelo menos uma vez por mês a gente faz uma viagem pequena", ou quando a gente sai de férias a gente vai viajar por uma coisa mais tempo. Então a gente tá sempre colocando: "Ah, vamos fazer uma jantinha só eu e tu essa semana, vamos", às vezes, vamos ali fazer um piquenique né, no parque ou ali na beira da praia, vamos fazer alguma coisa. Então, tá sempre incluindo coisas para que isso não caia na rotina, porque a rotina do casal já é aquilo ali, você já acorda junto, já tem o almoço ali para fazer, você já tem a casa para cuidar. Então, o que que eu posso fazer para que aquilo ali a gente espere por um momento a mais naquela rotina, né? A gente gosta bastante, assim, de surpreender o outro, né, principalmente ele comigo, esse Thiago principalmente, desde, assim, do café da manhã diferente, do nada, tipo: "Ah, eu consegui uma folga no meio da semana, vamos ali rapidinho, né, num hotel diferente, num restaurante". Então a gente também tem essa coisa, assim, de fugir da rotina com claro que não é normal às vezes, né, ou comum ou fácil para todo, né, casal, mas mesmo que seja em casa, um almoço diferente, uma mesa arrumada diferente, um jantar na lareira, assim, sabe, coisas pequenas no dia a dia, eu acho que faz total diferença, principalmente para mulher, porque a gente gosta desse encantamento, assim, né, das coisas. Então, eu acho que isso, assim, de fugir da rotina, de vez em quando a gente faz, quando dá, isso eu acho que ajuda bastante a gente, sabe, manter essa coisa toda do casamento, né, que é como a Dani falou, tu acorda, tu vai dormir, tu faz todo dia a mesma coisa, no outro dia tu vai trabalhar. Os 2 têm uma rotina de trabalho, assim, bem exaustiva, né, bem com bastante compromisso, então se tu todo dia fazer a mesma coisa, daqui a pouco tu não consegue mais nem, né, olhar pra cara da pessoa. Então, se puder, sabe, faz essas coisas, por menor que seja, dentro da tua realidade, né, um café da manhã, um almoço, um jantar, dormir organizada, eu brinco, organizada, porque gente, né, eu tipo, falar que eu às vezes não dava bola, assim, pra isso, sabe, de dormir toda bagunçada. Somos duas, porque eu dormia com roupa de bichinho, assim, até não, gente. Tô só ouvindo, que eu não tô louca pra falar de coisa, tô só o cabelo arrumado, ai, não precisa, né, mas organizada. Eu digo uma roupa de dormir de adulta, né, tudo criança, camisolinha de bichinho. Quando você tá sozinha, tudo bem, agora com o seu marido, com a sua parceria, com o namorado, eu acho que a gente tem que estar valorizando a mulher que a gente é, sempre. E eu confesso que eu não dava atenção pra isso, faz acho que talvez uns 3, 4 anos, que eu tenho, né, roupa de dormir de adulto, e faz diferença.
Com certeza faz. Isso pra gente e pra eles, com certeza. É, isso aí, faz pra gente, faz pra eles. Isso é legal porque na verdade é uma dupla, né. Então, às vezes você não tá muito motivada, mas se um tá motivado e o outro pelo menos se permite ser motivado, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar com as pacientes também, que muitas vezes a gente não tem muita iniciativa, os homens têm mais a iniciativa, vamos ter outro episódio para poder falar disso tudo, né, que tem muita coisa para falar. Mas escutando vocês falar aqui, eu fiquei pensando que dentro do que a gente estuda, né, e eu tenho muitas vezes eu falo isso para os pacientes em consulta, e dentro do que a gente estuda, a gente fala muito de coisas um pouquinho mais picantes, né, um pouquinho mais, assim, íntimas mesmo, que pode ajudar bastante. Isso é dica, Isso é contigo, estou aqui para isso, estou aqui para isso. Estou aqui para isso, porque assim, ó, o que que a gente eu sempre primeira coisa que eu sempre falo para meus pacientes é tão e eu estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar isso e levar minha voz, né, um pouco além, porque quando eu estou ali só no um a um, né, eu vejo que ela fica assim sedenta, que ela quer guardar tudo que eu estou falando para ela. Que realmente, assim, a gente tem que pensar que dentro da sexual para tu teres uma relação prazerosa e que te traz esse conforto, tem que ser bem feito, bem cuidado, né. Eu sempre comparo com comida, porque é muito fácil da paciente entender e do outro que não tem esse nível de estudo, né, entender. Para você ter uma comida boa, você tem que fazer ela bem temperada, cuidar, e tu fica em cima, joga ela na panela e vai fazer outra coisa na casa, vai ficar ruim. Então, se tu realmente cuidar, e é isso, é o detalhe, né, naquela comida ali, naquela receita, né, com certeza quando você vai terminar aquela receita vai ser muito mais prazeroso, né, pra consumir aquela refeição. E o sexo é muito parecido com isso, né, então eu tenho que trabalhar ele. E o que que eu falo trabalhar ele? Homens, né, tipo assim, é desde de manhã ou desde de tarde, desde a hora que tu acorda, e pra nós mulheres é uma coisa que tem que acontecer, tem que lembrar que sexo existe, Lucas. Porque a gente não tem esses níveis hormonais que nos fazem ter, né, essa libido tão exacerbada como os homens, eles têm isso de forma natural. E a gente tem que fazer isso ficar meio vivo na gente, na verdade, né. Então durante o dia tem que lembrar disso, tem que voltar em cenas sexuais muito legais que tu teve com o teu parceiro, né. E uma coisa muito legal que eu acho que a gente esquece de fazer e é uma coisa que eu estudei muito, mas mesmo eu sou uma mulher comum como qualquer outra mulher e por mais estudo que eu tenho, às vezes eu também deixo de fazer algumas coisas na minha vida, não sou perfeita, né. E uma vez o meu marido falou: "Tá, mas que energia", eu contando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, não, bem agitado, que meu marido é igual Dadão, uma pessoa graças a Deus, Senhor, né, que deu certo por isso, porque ele é a minha calmaria, porque senão eu saía voando literalmente, foguete, assim. Então ele é a calmaria e eu contando que eu fiz isso, que eu vou fazer aquilo, que não sei o quê, que eu, né, tagarelando e ele: "Tá, e onde é que tem lugar pra nós ainda nisso aí?" E eu: "Pois é, como é que vai chegar de noite aí se tu fizer mais essa pós-graduação e mais não sei o quê?" E eu: "Pois é, tu tem que legal que tu tem energia pra essas coisas, mas tu não tem energia". E eu falei: "Gente, eu sou especializada nisso, eu tive que ouvir um negócio desse". E que legal, né, também, eu fiquei pensando: "Nossa, eu sou bem normal mesmo, né, então veio tu tem toda a razão". E que legal a abertura de vocês, ele poder, né, porque às vezes eu vejo casais que um embeiça para um lado, o outro fica de beiço para o outro, e aí ninguém se fala, ninguém conversa, e aí cada vez fica mais inflamada aquela questão, e aí isso vai se arrastando, e aí depois não se resolve, porque daí já se muda de assunto e vai para outro lugar. Só afasta, exatamente, e o diálogo é fundamental. Não, fundamental, isso é uma coisa que isso eu faço, que eu estudei, eu faço. Isso eu faço mas tocou na isso eu faço muito e vou até pontuar que é o que fez com que meu relacionamento cada vez melhorasse mais nesses 8 anos, né. E é um diálogo, eu até tive uma postagem, já no meu Instagram sobre isso, que fala, né, que tem que ter jeitinho também, pra tocar nesse assunto. Mas é uma coisa muito importante a gente lembrar que tem que guardar energia. Primeira coisa: "Ah, eu tô cansada", a gente sempre vai estar cansada, né. Desde que a mulher realmente tem essa rotina de trabalho tão importante e que realmente suga muito ela vai ter que arrumar um tempo para o parceiro. E quando ela arruma tempo para o parceiro, é isso que eu quero muito, né, fazer as mulheres entenderem, ela também está arrumando um tempo para ela. A sexualidade, gente, é pra gente. As pessoas têm que entender que sexo faz parte da qualidade de vida, como uma boa alimentação, como uma boa risada com as amigas, né.
faz parte do nosso bem-estar, a Organização Mundial da Saúde preconiza isso. Só que as pessoas não dão o devido valor, como eu não estava dando naquela ocasião que meu marido falou: "Tá, mas e quanta energia que vai ter para nós?". Se a gente não colocar aquilo não tido como prioridade, mas um tempo para aquilo vai passando, assim como fazer exercício físico, assim como te alimentar bem. Então se tu não: "Ah tá, eu tô cansada e daí hoje eu não vou na academia, então eu tô muito cansada, hoje eu não vou dar atenção para o meu marido", e assim vai passando, então tem que ter esse cuidado. E dentro disso tudo, eu acho que para não cair na rotina, a primeira coisa, né, que eu quis pontuar muito, tem que guardar energia para isso, porque se já tá uma rotina de acordar, nã né, já tem que guardar energia para isso. E outra coisa que é muito importante nos relacionamentos longos, não pode fazer tudo sempre igual. Namorar na mesma peça da casa, o beijo no mesmo lugar, o carinho do mesmo jeito, o toque do mesmo jeito, né, e muitas vezes começa por você, às vezes eles são mais afoitos, enfim, mas começa por nós, né, mostrar isso pra eles de repente: "Ah, mas eu queria que meu marido fizesse umas coisas diferentes". Tá bom, faz você, daqui a pouco ele se empolga e faz também. Ou lá no momento de diálogo tu comenta: "Ah, eu também queria que tu, sei lá, usasse uma". Cada casais tem seus fetiches, suas intimidades, né, que tu usasse alguma coisa diferente ou, né, não é só lingerie que a gente pode usar diferente, é uma posição diferente, é fazer um carinho nele diferente no meio do dia que ela não tá esperando num fim de semana, se você, né, passa o dia longe do teu parceiro, eles ficam super surpresos. Criar uma mensagem no meio do dia, qualquer coisa, e deixar aí. Né, que é o que é a nossa realidade hoje, mas as mulheres esquecem de ter esse cuidado. O relacionamento, quanto mais tempo, ele precisa de mais cuidado, para que essa conexão fique viva. E tá tudo bem se tem fases que vocês estão mais conectados, fases que deu uma acalmada, mas você tem que realmente, se ele não te resgata, tu tem que resgatar ele. E o homem, eu não sei se vocês concordam, não é só nos estudos, mas na prática, né, a gente só dá uma lembradinha que eles saem, ó, pegando fogo, meu Deus. E ela não precisa de muito, né, quem não precisa muito, é bem como eu te contei aquele dia, eu tenho como é que é uma técnica, se tu coloca o dedo embaixo do nariz, se ele estiver respirando, tá, Eles sempre têm, os homens saudáveis, né, porque a gente sabe que tem que aproveitar isso, porque eu tenho lá no consultório também muitas pacientes com problemas com os parceiros, né, e que não têm o desejo ou a procura, porque eles têm algum problema. Um homem saudável, normalmente, ele tem um desejo um pouco mais, intenso do que a mulher, isso dentro de um contexto geral, né, claro que cada um tem a sua individualidade, mas eu acho que nós mulheres, a gente tem muito mais essa percepção, né, de que a gente precisa fazer algo diferente, mas a gente tem que se dar conta, e principalmente quando não tá bom. "Ah, por que que será que eu não tô mais com desejo como antes? O que que será? Mas bom, um beijo é sempre igual, o namoro é sempre do lado de cá, pro lado de lá, vira pra cá, né. E aí não viaja, não é surpreendida". Homens, essa técnica da surpresa de lei gosta. E outras mulheres, com mulheres, a gente gosta, né, de ser surpreendida e de, né, algo diferente. O algo diferente às vezes pode ser pouco, mas faz muito, muito sentido e muitas vezes a repercussão é de dias, de semanas, aquele casal conectado porque fica lembrando daquela situação ou daquele momento juntos, né. Então isso eu queria muito trazer essas pequenas dicas, assim, como eu digo, um pouco mais íntimas, e a gente pode ir além também, né, e tem todos os sexy toys, né, os homens na maioria eles são muito abertos, né, para algumas coisas, então claro, você conhece o seu parceiro, o que que você acha que a Keila falou, né, do conhecer você e conhecer o teu parceiro, o que que tu acha, mas não custa dar uma tentadinha numa coisa diferente se aquilo é importante para ti. E até durante o ato mesmo, durante o momento, durante a cena sexual, experimenta alguma coisinha diferente para ver se ele embarca, né, na ideia. E aí, daqui a pouco até o parceiro ou você mesma vai perceber que gosta de outras coisas que não sabia. Mas é uma eu sempre falo, né, e eu tive um grande mestre que me ensinou isso, e ele fala muito isso, né, que é, sexo é brincadeira de adulto. Tem que ser gostoso, tem que ser leve, tem que ser isso, assim, dá uma brincada com a tua parceria, né. Isso realmente vai ter uma repercussão enorme e muitas vezes duradoura, pode até E eu acho que essa questão, porque naturalmente, né, a gente descobre o sexo ali na adolescência, né. Eu, por exemplo, ali por meus 16 anos foi, né, a primeira vez que eu tive contato e então, é uma coisa muito do adolescente, né, aquela coisa de descobrindo a sexualidade,
e descobrindo o que que gosta, e o toque, tudo isso. E quando a gente começa a ir para essa vida adulta, a gente vai perdendo essa brincadeira gostosa que era, sabe? Aquela coisa de se arrumar para esperar aquele encontro, né? Aquela saída. E eu acredito que se a gente levar um pouquinho dessa adolescente para a nossa vida adulta, isso apimenta muito essa relação da gente conseguir ter aquela conexão que a gente tinha, principalmente nessa fase que a gente tá com a libido lá em cima, que a gente tá com os hormônios lá em cima, né, essa fase da mulher ali, depois dos seus 16, 17, 18, 19, 20 anos, que eu acredito que é o auge também, né, talvez dessa parte mais da sexualidade. Então, trazer um pouco dessa adolescente para essa vida adulta, resgatar aquela vivacidade que a gente tinha e tentar trazer isso para o relacionamento, porque senão a gente vira adulto chato mesmo, né? Exatamente. Eu acho que poder se enxergar, né, dessa maneira novamente e tentar, porque se torna leve, né? O que eu acho que nos relacionamentos longos fica pesado você ter, né, as relações com o parceiro. Gente, tem que ser leve, tem que ser legal, é brincadeira de adulto, como eu falo, né? Mas para não ficar uma brincadeira, né, que já não tem mais graça, digamos assim, tem que inovar, tem que fazer coisas diferentes. E às vezes o diferente aqui é pouco, é tão pouco, né? É um detalhe. E aí eu queria trazer também uma coisa que a Keila falou que é muito importante para a gente finalizar essa conversa, é sobre a importância da gente ter esse olhar para nós mesmos, esse autocuidado, essa busca de uma autoestima mais fortalecida. E a gente não está falando aqui em ser as lindas perfeitas conforme a mídia quer que a gente seja, né? E sim enxergar a sua beleza e cuidar dessa beleza. E se para você é importante ter um cabelo legal, se você se gosta de um cabelo legal, investe nisso, cuida, tenha um tempo para ti, para cuidar dessa tua energia feminina, para trazer o teu feminino à tona. Eu sempre falo que sexualidade, o sexo, enfim, é a energia mais poderosa que a gente tem, né? A gente consegue criar outro ser com essa energia. Não há nada mais potente que isso, né? E a gente pode usar essa energia quando você está bem resolvida com isso, está tranquila com isso, que também não é o 100% do tempo, ok? Mas quanto mais você tiver com essa tua sexualidade leve, saudável, sem dúvida tu vai estar mais poderosa, mais forte, né? E podendo ter mais condições de realizar todos, né, os teus objetivos e tu fica mais realmente mais feminina, mais magnética, como diz a Dani, né, lá no digital, e é fato isso, não sei se vocês também concordam comigo, então essa busca, né, da autoestima, sem dúvida, se a gente está se sentindo bem, se a gente se cuida, isso só ajuda na nossa sexualidade. O que vocês acham? Eu acredito que uma relação saudável, ela começa num autoconhecimento saudável, né, numa confiança saudável, porque imagina, se a mulher não está se sentindo confortável com o seu corpo, não está se sentindo bonita, não está se sentindo, bem, não está com saúde em dia, que vontade que ela vai ter de ter uma relação com outra pessoa, sabe? Ela não vai querer tirar a roupa, ela não vai se sentir livre naquele momento, ela vai ficar cheia de não me toques. E isso, e eu acredito que talvez todas as mulheres já tenham vivido esse momento, independente de quando foi, aquele momento assim: "Não tô me sentindo bem, não quero tirar a roupa, não quero me aparecer pra frente de ninguém desse jeito". Acontece, e às vezes a gente tá linda, maravilhosa, mas a gente não tá se enxergando daquele jeito. Então, eu digo que antes de eu estar pronta para o outro, eu preciso estar pronta pra mim. Então eu preciso, eh cuidar, que nem a gente falou da roupa que a gente vai dormir, da calcinha que a gente usa, né, rasgou a calcinha, não vai pro lixo essa calcinha se rasgou, pelo amor de Deus, a calcinha tem data de validade que nem comida, e assim, né, e às vezes e cueca também, pelo amor de Deus. Então assim, cuidar da lingerie que você dorme, às vezes você vai dormir sozinha, mas vai dormir com uma lingerie bonita pra você, sabe, não é, e o bonito não é desconfortável. Você pode conseguir tá com uma coisa bonita e ainda confortável, né, porque antigamente isso, não, lingerie é desconfortável, isso é uma hoje não, a gente tem muita opção, muito trabalho. Exatamente, então assim, pequenos detalhes que vão fazer uma diferença no todo, assim, daquela mulher, ela tem um tempo dela ir na massagista, se ela gosta disso. Às vezes tomar um café 30 minutos quieta, sozinha, com os pensamentos dela, já vai organizar a mente dela, sabe. Porque que nem tu falou, é o cansaço que acaba no final do dia, porque ela tem que lidar com
com filho, ela tem que lidar com trabalho, ela tem que lidar com questões da casa, ela tem que lidar com conta, ela tem que lidar com um monte de coisa. E isso tudo vai, ao final do dia, o saquinho vai enchendo, né? E ela vai esquecendo que ela também é uma mulher, e ela é uma esposa, ela tem uma parceria. Então isso também às vezes fica de lado. É um papel também, né? É um papel como qualquer outro. Ela é empresária, ela é uma mulher. Muitas funções, né? Muitas. Mas o autocuidado, o como a gente se vê, né? O como a gente se cuida, pra mim, tá totalmente ligado, assim, né? A esse tempo, ao tempo de qualidade, a meio que fecha tudo, assim, né? E ao sexo. Porque é isso aí, se tu não tá te aceitando, tu não tá gostando do teu corpo, tu não te sente bonita, como que tu vai, né? Daí tu vai ali com teu marido, ele vai, tu tá bonita, não tô. Assim como aquele dia que a gente tá linda, se sentindo linda, maravilhosa, o que a gente mais quer, que não ver a gente ficar assim, só linda, maravilhosa, deu outro dia. Então tá tudo ligado, né? Então se é pra gente tem que se cuidar primeiro, a gente tem que se amar. Parece aquela coisa, né? Que a gente vê e eu sou meio clichê, mas é verdade, eu digo, todo clichê E ditado popular tem um fundão de verdade. É por isso que virou isso. Por isso que é um ditado popular, que tem um fundão de verdade. e hoje eu sou muito mais segura com o meu corpo de quando a gente casou, lá no início, né, do relacionamento. E isso tem a ver também o quanto a gente se relaciona melhor, pra ver como tá tudo ligado. Ai, gurias, eu não sei, eu amei, eu espero que você aí também tenha gostado. Foi uma honra, um prazer enorme. Ficaria aqui 3 horas conversando sobre o assunto, né? Quero agradecer muito, 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 gurias, né? Essa disponibilidade, essa leveza aqui que a gente trouxe esse tema. E espero que você tenha gostado. Agora compartilha, manda para aquela tua amiga que é, né, meio desleixada com esse cuidado, ou reclama um pouquinho, né, que não tá legal com o parceiro, né? E que não está se cuidando. E fique aqui, me acompanhe, que terão muitos outros temas semelhantes para a gente conversar mais.